Fala torcedor, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. E hoje mais um vídeo muito contente, torcedor, até mais contente do que se imaginava. Mas antes da gente começar a falar do que foi esse clássico entre São Paulo e Portuguesa, essa vitória importantíssima da Portuguesa, eu quero pedir para você se inscrever aí no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, já deixa seu like, compartilha para todo mundo também esse vídeo para geral ficar aprendendo essa análise tática e pra gente trocar uma ideia legal. Vocês concordam, vocês discordam? Quais foram os pontos que vocês acharam melhor no jogo e tudo mais, fechou? Bom, é isso, sem mais delongas, vamos para nossa análise tática aqui hoje. Antes eu queria começar fazendo um breve comentário, né, do que significou essa vitória para Portuguesa, antes da gente começar a mostrar números, mostrar lances de jogo e tudo mais, escalação e afins. Cara, essa vitória para Portuguesa eram 13 anos que a Portuguesa não vencia um clássico. Então, assim, vencer um clássico pro torcedor português que foi a Morumbi ou que assistiu de casa, passou o resto da semana totalmente em êxtase. Assim, celebrando, sorrindo à toa, indo pro trabalho com alegria, fazendo tudo com muita alegria, porque 13 anos é muito tempo. A gente ficou muito tempo sem ter os clássicos, né? Foram 7 anos longe desses clássicos paulistas. E aí você volta, só o sentimento de ter voltado a disputar o Clássico Paulista já era uma coisa diferente. Mas o torcedor portuguesa, eu principalmente como torcedor, eu me vi com aquele gostinho, aquela vontade de, pô, falta ganhar um clássico. A gente quer ganhar um clássico. E foi isso que aconteceu nessa quarta-feira lá no Morumbi, torcedor. A Portuguesa foi até o Morumbi e venceu o São Paulo pelo placar de 3-2. Um placar que condiz com que foi a partida. A Portuguesa mereceu a vitória desde que começou o jogo, o que deixa a nossa vitória ainda mais orgulhosa, ainda deixa mais nossa vitória mais pra nossa torcida festejar mesmo do que qualquer simples vitória, porque a Portuguesa dominou o São Paulo, posso dizer assim, a Portuguesa foi superior ao São Paulo os 90 minutos e mereceu a vitória, tá? Então assim, é uma vitória num clássico que dá um alívio pro torcedor, o torcedor fica feliz e dá um alívio também pra Portuguesa na tabela do Paulistão agora, tá? Já voltando um pouco, já falando dessa temporada, a Portuguesa, com essa vitória, terminou a rodada na sexta colocação, torcedor. É isso mesmo. Sexta colocação na zona de classificação, acima de Corinthians, Santos e São Paulo, tá? Enfim. Bom, sem mais delongas, muitas coisas para falar. Já dei um pitaco aqui neste começo do vídeo. Mas sem mais delongas, vamos para nossas estatísticas da partida, bora? Bom, a Portuguesa e São Paulo tiveram 50-50, a posse de bola foi bem dividida, inclusive teve momentos no primeiro tempo em que a Portuguesa teve mais de 70% de posse de bola em cima do São Paulo, tá? Primeiro tempo da Portuguesa que foi o primeiro tempo dominante, primeiro tempo que o gostinho que ficou foi de que poderia ter saído vencendo já no primeiro tempo, tá? E aí, nas finalizações, a gente tem 15 finalizações de São Paulo e 19 da Portuguesa. Uma das coisas que a gente vinha falando, né, nas outras análises táticas, inclusive se vocês até quiserem puxar, já podem puxar aí pra ver o que a gente falou. Inclusive, participei do incrível esquenta com o Luiz Nascimento, do Paixão Lusa, pra esse jogo contra o São Paulo. E naquele esquenta a gente falou que a gente achava que ia ser difícil a Portuguesa vencer por um placar elástico, por um time que tem uma média ali de 10 a 11 finalizações por jogo, tá? Essa é a média da Portuguesa, era a média da Portuguesa até o jogo de São Paulo. E aí a Portuguesa finalizou mais, chegou mais ao ataque, teve coragem, torcedor, essa é a palavra principal, teve coragem de jogar e fez 19 finalizações. Dessas 19, 8 finalizações da Portuguesa foram no gol e das 15, 5 foram no gol da equipe de São Paulo. 6 a Portuguesa chutou pra fora, 9 a equipe de São Paulo chutou pra fora. O São Paulo teve mais escanteios que a Portuguesa, 9 contra 6. Defesa de goleiro, o Rafael trabalhou mais do que o Bertinato nesse jogo, hein, o torcedor. O Rafael fez 5 defesas, enquanto o Bertinato fez apenas 2. E de chances claras de gols, a Portuguesa teve 3 chances claras e o São Paulo teve 4. Então, assim, pelo número a gente consegue perceber que, estatisticamente falando, foi um jogo bem parelho. Mas a gente viu que no bola, no futebolístico ali, a Portuguesa dominou o São Paulo. O São Paulo não conseguiu encontrar uma boa partida, não fez uma partida, muito pelo contrário. E a Portuguesa soube se aproveitar muito bem disso, torcedor. Até puxando esse gancho, vou passar aqui pra gente conseguir dar uma analisada aqui, ó. No mapa de chutes da Portuguesa. Vocês lembram o mapa de chutes que a gente colocou no jogo passado? Então, reparem nesse mapa dessa partida, o tanto de finalizações que a Portuguesa deu. A Portuguesa finalizou muito mais vezes e muitas vezes daqui, ó, de fora da área. O que a gente falava no jogo, na análise passada do jogo contra o Velo Clube, se vocês quiserem, podem até voltar para dar assistir essa análise.
a gente falava que a Portuguesa precisava arriscar mais nessa zona aqui da área, pô. A Portuguesa precisava arriscar. E foi o que a Portuguesa fez nesse jogo. A Portuguesa conseguiu arriscar, a Portuguesa foi pra cima do São Paulo, jogou sem medo do adversário. Respeitou o São Paulo, lógico, porque tem que se respeitar o São Paulo, um adversário que é jogando em casa, mas jogou de igual para igual. Fez frente ao São Paulo. E foi até superior em grande parte do jogo. Foi superior. E é isso que a gente falou que a Portuguesa tinha que melhorar para a sequência do Campeonato Paulista. E melhora, tá? E melhora. Melhorou. Bom, vamos ver aqui também um pouco do mapa de calor da Portuguesa. A maior concentração ainda continua nas laterais, mas a gente consegue perceber aqui, ó, que a ponta esquerda foi muito utilizada pela equipe da Portuguesa, tá? Muito utilizada ali com o Maceió, o René também às vezes caia por aqui. O Everton acabou ficando um pouco abaixo nesse jogo, mas tudo bem, compensaram os outros atacantes, né? Os outros centroavantes ali, Maceió e René, compensaram essa jogada. E o time compensou como um todo, tá? Bom, e esse foi o mapa de calor da equipe da Portuguesa. Se vocês quiserem ver aí depois, dá uma pausa no vídeo, fechou? E bora dar aqui, ó, falar um pouco da escalação, tá? Porque foi uma escalação que surpreendeu todo mundo. Acho que todos os torcedores, o pessoal que cobria a Portuguesa, imaginava que ele não viria com essa escalação, que foi a mesma escalação que ele começou o jogo contra o Velo Clube. A gente imaginava um meio de campo mais pegador, um meio de campo mais marcador. E não foi isso que a gente viu, tá? Porque, vamos lá, vou passar a escalação aqui pra vocês. Ó, o Bertinato veio no gol, João Vitor na direita, Gustavo Henrique e Biazos, a dupla de zaga, Caio Roque na esquerda. O Salomão ainda não estava 100% e não foi para a partida. Aí no meio de campo temos Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires. E o ataque René, Everton e Maceió. O que era esperado, que todos acho que imaginávamos, era de que o Hudson voltaria nessa vaga do Portuga, para você ter ali um meio de campo mais físico, um meio de campo mais de pegada, mais marcador, porque o Portuga ele dá aquela qualidade, foi o que a gente falou na última análise, ele dá aquela qualidade de passe melhor pro time, então ele consegue cadenciar melhor o jogo, ajudar mais na saída de bola. Quando o time tá com a bola no chão, pô, o Portuga é excelente ali fazendo a função de 5, porque ele joga para frente, ele tem mais coquete para armar o time, né? Porque, como muitos torcedores falam, a gente joga com 3-8, porque o Gabriel Pires não é um camisa 10, o Zé Vitor é um camisa 8 e o Portuga também é um camisa 8. Então a gente jogou com 3-8. Então a nossa qualidade de passe no meio de campo, teoricamente, melhora. E melhorou mesmo. A Portuguesa conseguiu jogar com a bola no chão. O gramado do Morumbi é um tapete. Então, assim, a Portuguesa usou isso a seu favor, falou: vamos trabalhar a bola, põe a bola no chão, trabalha, troca, constrói, arma a jogada. E o Portuga funcionou muito bem. Acho que talvez o Fábio Matias tenha encontrado ali o meio de campo para a sequência do Campeonato Paulista, tá? Para a sequência do Campeonato Paulista. Bom, falei do Portugal, eu queria comentar agora um pouco também do Gabriel Pires, né? Gabriel Pires que, cara, foi vaiado, saiu vaiado no último jogo contra o Velo Clube, vinha fazendo 3 partidas bem abaixo. E nessa partida ele saiu aplaudido pela torcida da Portuguesa do Morumbi, tá? Ele saiu aplaudido de campo, fez uma partida boa, acho que foi o melhor jogo dele com a camisa da Portuguesa. Se entregou bastante, a gente percebe que quando acaba o gás dele, realmente falta alguma coisa, mas foi o melhor jogo dele, acho, com a camisa rubro-verde. E parabéns ao Gabriel, tá? E parabéns principalmente ao Fábio, que teve a coragem, tá? O Fábio Matias foi corajoso e colocou esse meio de campo que deu certo, tá? Colocou, então, ó, palmas pro treinador português Fábio Matias, porque montou o time certinho. E, cara, não tem nem o que falar do René, né? René fez os 2 gols da partida, Maceió também não. Mas, enfim. Bom, acho que é isso da escalação, torcedor. E agora a gente vai começar a ver aqui alguns lances, porque o primeiro lance que eu vou trazer aqui pra vocês, ele mostra uma certa pressão que a Portuguesa fez na saída de bola do São Paulo. E que funcionou muito bem, torcedor, diga-se de passagem, tá? Essa pressão que a Portuguesa fez funcionou muito bem e foi utilizada principalmente no primeiro tempo ali. No segundo tempo, a Portuguesa fez um gol mais cedo ali, conseguiu talvez jogar um pouco mais atrás, não ter aquela linha alta. Até o próprio Crespo falou que esperava que a Portuguesa viesse numa linha baixa, numa linha mais baixa. Mas bora lá, vamos ver esse lance aqui, torcedor, bora. Ó, o lance é numa saída de bola do goleiro Rafael, ele joga aqui pela esquerda, e aqui vocês vão perceber algumas coisas, tá, torcedor, ó. O Zé Vitor, ele tava no meio de campo e ele já sai daqui, já parte em direção à entrada da área do São Paulo, tá? Já vendo que esse passo já foi de um lado pro outro. Então ele já dá esse salto na linha de meio de campo pra tentar chegar ali e fazer essa pressão, esse abafa no zagueiro, tá? E isso é muito importante que a gente vai conseguir ver agora. Aí ele salta ali, ó, e percebam, a Portuguesa já vai ficar com essa foi o esquema padrão da Portuguesa, tá? Com uma linha de 2 aqui na frente, normalmente era René e Zé Vitor, e aí aqui você tinha Everton, Maceió e Gabriel Pires na linha de trás, e o Portuga um pouco mais atrás na sobra. Então a Portuguesa fazia ali um 2-3-1,
praticamente, né? Nessa formação de marcação de saída de bola do São Paulo. E a gente consegue perceber que a Portuguesa marca muito bem, ó. E aí percebam, ele toca na lateral direita ali pro Cedric. E aí aqui, ó, mais uma vez, ó. A Portuguesa agora pressionando mais em cima, com 2 jogadores mais em cima do cara que tá com a bola, um terceiro fechando essa sobra, o Gabriel Pires já de olho nesse passo no meio, o Portuga na cobertura e o Everton já nessa bola aqui, entendeu? Então vocês percebem que aqui a Portuguesa tinha 6 jogadores, os 6 muito bem posicionados para fazer essa pressão. Então estavam os 6 jogadores correndo para fazer essa pressão. E a gente sabe que quando a pressão é feita com um jogador só, às vezes dá ruim. Quando a pressão é feita por 2 jogadores, às vezes também dá ruim. Mas quando a pressão é feita por blocos, que é como a Portuguesa fez no jogo contra o São Paulo, funciona muito bem. Como funcionou, né? A Portuguesa fez a pressão em conjunto, tá? Então não foi algo separado ali. E aí o São Paulo tenta sair jogando, mas mais uma vez a linha da Portuguesa muito bem marcada, muito bem postada. E aqui a gente vai conseguir ver mais uma vez, ó, que eles viraram de um lado pro outro e a Portuguesa continua fazendo aquela mesma formatação, 2 na frente e 3 lá atrás, tá? 2 jogadores à frente em cima do cara que tá com a bola, fechando o passe do cara que tá com a bola, e 3 jogadores atrás fechando as opções de passe. E funcionou, tanto que a Portuguesa vai recuperar essa bola, o João Vitor ele vai descer e os laterais também eles fazem muito bem esse balanço, tá? Na pressão, aí o João Vitor desceu, e aí percebam como a Portuguesa ganha volume no campo de ataque, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no campo de ataque em um setor do campo, visando um setor do campo que é justamente o setor que tá com a bola. E aí, a equipe de São Paulo vai acabar se atrapalhando com essa pressão da Portuguesa, e a Portuguesa consegue recuperar a bola e sofrer a falta aí, ó, até o erro de passe, e aí o Portuga recupera essa bola e a bola fica para a equipe da Portuguesa. Então, torcedor, a gente consegue perceber justamente isso, que essa pressão que a Portuguesa fez no São Paulo deu muito certo. E o Fábio Matias, ele fez o quê? A pressão foi em conjunto. Não foi um jogador dar um sprint lá pra apertar o zagueiro sai jogando e o time sai jogando. E aí a equipe que deu, o atacante, ou o jogador que deu o sprint, fica com a menos na defesa. Então assim, eles foram em blocos, foram indo em conjuntos e deu muito certo. Funcionou muito nessa partida, tá, torcedor? Bom, um segundo lance que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês é um lance de um ataque da Portuguesa. Eu não sei se vocês lembram, na análise passada contra a equipe do Velo Clube, que eu peguei um lance que foi um toque de primeira, ali o Biasi tocou, o René já deu um passe de primeira pro Gabriel Pires, que saiu na cara do gol. E eu falei que isso poderia ser muito útil no jogo contra o São Paulo. Essa troca de passe, você dá passe de primeira, domina, toca, porque você quebra as linhas de passe do adversário. Então, a Portuguesa fez uma jogada que quase saiu o gol, tá? Quase saiu o gol, vou colocar aqui pra vocês. Foi uma jogada assim, o Maceió tá com a bola, ele já toca ali, ó. E aí aqui percebam, ele tocou a bola e já foi atacar o setor. E a Portuguesa tem esse triângulo aqui, ó, de 3 atletas. Aqui é o João Vitor, aqui é o Portuga e o Zé Vitor, tá? E o Maceió ele vai atacar o espaço vazio. Ele toca e ataca o espaço, porque aqui o São Paulo deixou uma brecha na sua defesa. Uma boa visão, inclusive, do Maceió. E aí, ó, ele toca pro Zé Vitor de primeira, pro Portuga, o Portuga de primeira pro Maceió. Aí o Maceió domina, toca e acha o Gabriel Pires, ó, sozinho, no meio do campo de defesa de São Paulo, no meio de todos os jogadores de São Paulo, sozinho, com liberdade para receber essa bola, tá? Foi isso que eu falei, vocês viram, essa troca de passes rápidas, essa triangulação, tudo toque de primeira. Você viu, 1, 2, toque. O Maceió foi o único que dominou essa bola ali, que ficou mais tempo com a bola no pé. O resto do toque de primeira. O Gabriel Pires recebe a bola e manda uma bomba pro gol e o Rafael faz uma bela defesa, torcedor. Então foi isso que eu falei na última análise. E eu achei que seria muito útil, né, para Português ter essa troca de passes mais rápidas, porque você consegue quebrar a marcação adversária. E aí a Portuguesa, nesse caso, conseguiu quebrar a marcação adversária, torcedor. E aí, beleza. Aí foi o final do primeiro tempo. Os dois times foram pro intervalo no 0 a 0. E aí a Portuguesa, com 6 minutos do primeiro tempo, vai e faz 1 a 0 com um gol de René. Um gol de camisa 9, tá? Um gol que eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Mais uma vez, ó, o João Vitor vai receber a bola ali. E percebam aqui mais uma coisa interessante. A Portuguesa tem 4 jogadores atacando a área, né? Um vindo aqui pra sobra e outros 3, Maceió, René e o Everton, indo pra dentro da área. Aqui o Zé Vitor, ele tá indo mais pra sobra, tá? Então, é uma movimentação interessante nesse primeiro ataque da Portuguesa. E aí, o João Vitor faz um belo cruzamento e o René consegue o desvio pra dentro do gol, fazendo assim 1 a 0 para a equipe da Portuguesa. Um gol que já deu aquele ânimo, né, para a torcida já explodiu, já foi a loucura. Mas enfim, e aí, minutos depois, uma falha defensiva da Portuguesa levou o São Paulo ao gol de empate, que é o que a gente vai ver agora, torcedor. Ó, o jogador de São Paulo faz o corte, é aqui, perceba, eu vou até pausar pra gente conseguir dar uma analisada mais clara.
A Portuguesa tem uma linha de 3 aqui, tá vendo? Ó? O Biazos, o João Vitor e o Gustavo Henrique. Só que percebam que o Gustavo Henrique, ele tá um pouco saltado nessa linha. Ele tá um pouco mais à frente. E aí o Caleri, esperto, foi inteligente, ele atacou justamente o espaço. As costas do Caleri, as costas do Gustavo Henrique, perdão. Então você vê que o quê? Ele atacou esse espaço e aí ele acabou saindo cara a cara com o goleiro Bruno Bertinato para fazer o gol de empate para a equipe de São Paulo e colocar o São Paulo de volta na partida naquele momento, torcedor. É isso mesmo. E aí ele saiu cara a cara, fez o gol, ali era muito difícil o Caleri perder, então assim foi um erro defensivo da equipe da Portuguesa. Na verdade, os gols que o São Paulo fez, todos os gols, os 2 únicos gols, né, foram por falhas da Portuguesa, foram por desatenção da defesa da Portuguesa. Então assim, se não tivesse sido essas desatenções, o placar da Portuguesa poderia ter sido até mais elástico em comparação ao São Paulo, tá, torcedor? Mas aí, alguns minutos depois também, no segundo tempo, com um belo lançamento ali do Gustavo Henrique, ele acha o René na frente, que briga a disputa e sofre um pênalti que pra mim não tem discussão, tá? Esse pênalti do São Paulo, eu vi alguns torcedores reclamando, mas na minha visão não tem discussão, ele acaba acertando embaixo também o René. E o Bandeirinha que deu esse pênalti, ó, ele acaba acertando o carrinho e derrubando o atleta da Portuguesa, então foi pênalti dentro da área, um carrinho até juvenil. E aí o René vai lá e bate com toda a tranquilidade e frieza do mundo para fazer Portuguesa 2-1 ali aos 83 minutos. 83, torcedor. 83 minutos, 2-1 Portuguesa, tá? 2-1 Portuguesa. E acabou 3-2. Então, assim, pra vocês terem uma noção ali que nos 7 minutos mais acréscimos rolou muitos gols ainda. Rolou muita coisa. E aí, a Portuguesa fez esse gol de pênalti e fez um gol que deu um certo respiro para o seu torcedor logo em seguida, que foi mais um gol do Maceió, um gol de uma jogada feita ali justamente pelo René. E aí aqui percebam, mais uma vez a Portuguesa fazendo aquela pressão, mas fazendo aquela pressão num bloco mais médio-baixo, ali no meio de campo. Percebam que a Portuguesa tem um triângulo de marcação ali com o Hudson, o Ciência e o Igor Torres, então a Portuguesa faz esse triângulo de marcação e o jogador de São Paulo acaba errando esse passe e dando a bola acaba sobrando pro René ali no meio. Então, mais uma vez, uma pressão da Portuguesa que funciona. E aí o René recuperou a bola, ele leva, e aí é o que a gente falava, faltava essa finalização. Ele corta e dá no gol, e é o que tem que fazer mesmo. E aí no rebote o Maceió consegue fazer o gol para a Portuguesa e colocar a Portuguesa na frente aos 88, fazer 3-1 para a equipe rubro-verde, torcedor. Então assim, a gente falava muito que faltava essa finalização, faltava esse querer finalizar. E o que a Portuguesa fez nesse jogo foi, toda de frente pro gol, não tem ninguém, eu vou meter no gol. E tá certo, a Portuguesa tem que fazer isso. Não tem, tá fechado, não dá pra entrar na área. Pô, achou uma brecha, puxa pra perna boa e bate, ou puxa pra perna ruim e bate, cara. Finaliza, faz o goleiro dos caras trabalhar um pouco. E a Portuguesa fez isso. Esse gol, esse terceiro gol foi a cara disso aí, um contra-ataque da Portuguesa, um erro de passe, o René carregou a bola, fez o corte, finalizou e conseguiu fazer o Rafael fazer uma bela defesa ali, mas no rebote, Maceió faz o gol para a equipe da Portuguesa, torcedor. Bom, gol esse que deu uma tranquilidade, mas o São Paulo foi atrás de novo e fez o 3-2 em mais uma falha defensiva da equipe da Portuguesa, tá? Se não fosse essas duas falhas defensivas da equipe da Portuguesa, eu acho que o São Paulo não teria feito os 2 gols, tá? Porque eles teriam um placar mais elástico, isso com certeza. Já era pra Portuguesa ter saído no primeiro tempo com o placar na frente, tá? Diga-se de passagem. Bom, vamos ver esse terceiro gol então pra gente dar uma analisada. Um terceiro gol que veio de um lateral, cobrado para São Paulo na equipe, no campo de ataque. E aí que percebam, ele conseguiu passar do nosso lateral e ele ficou sozinho com liberdade para fazer o cruzamento. E aí o que eu queria que vocês notassem é o quê? A Portuguesa tem 4 jogadores dentro da área, tá? 4 jogadores dentro da área, a linha defensiva da Portuguesa ali, né? Com o Boteguinho, o Biazos, o Ciência e o Gustavo Henrique. Porque nesse momento é porque já tava com 3 zagueiros. O Fábio Matias já colocou 3 zagueiros. Colocou o Carlos Lima, que é o zagueiro pra fazer a lateral esquerda aqui também. Então porque já tava com 4 zagueiros em campo, tá? 4 zagueiros em campo. E aí você tomar um gol de cabeça, eu acho que é uma falha. Eu considero como uma falha. E do jeito que foi, porque o Caleri, ele cabeceou sozinho. E aí o jogador do São Paulo vai fazer o cruzamento. E o Caleri sozinho brigou com o Gustavo Henrique e acabou fazendo o gol pro São Paulo, gol de 3-2. Mas que graças a Deus a Portuguesa conseguiu ainda assim vencer a equipe do São Paulo, torcedor. Bom, esses são os lances da nossa análise tática. Essas foram as estatísticas do jogo da nossa análise tática. Um jogo que o torcedor portuguesa tá com o coração orgulhoso, um jogo que o torcedor sai orgulhoso do time, porque o time jogou bem, o time foi superior que a equipe de São Paulo, fez uma baita partida, e o torcedor sai orgulhoso, apesar de ter vencido um clássico 13 anos depois de ter vencido um clássico, 16 anos depois de ter vencido um jogo no Morumbi,
Então, cara, parabéns para esses atletas, mas a gente ainda tem muito a trabalhar. Foi metade do campeonato, a Portuguesa ainda tem mais 4 jogos pela frente nessa primeira fase. Já encara o Guarani mais um duelo de 6 pontos jogando no Canindé. E é mais um jogo que a Portuguesa tem que conquistar mais uma vitória para aí sim ficar mais tranquila no campeonato, né? Caso a Portuguesa vença o Guarani na segunda-feira, já fica um pouco mais, já dá uma respirada na tabela também. Mas é isso. Do mais é isso, torcedor. E ó, vou falar aqui pra vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa seu like também, compartilha pra todo mundo e manda seus comentários. O que você achou do jogo? Comenta aí, eu quero saber de você, torcedor. E ó, fique ligado porque no domingo, já tá tudo programado, no domingo vai sair o nosso vlog desse jogo de Portuguesa e São Paulo lá no Morumbi, fechou? Então ó, já deixa o like e se inscreva pra ficar por dentro disso aí, fechou? E até a próxima análise tática e vamos torcer pra segunda-feira a Portuguesa conquistar a sua terceira vitória seguida no campeonato, torcedor. Até a próxima. Tchau!